Que a paz do nosso Mestre Jesus possa se encontrar dentro de cada um de nós. Vamos, neste vídeo, responder a algumas questões enviadas por Elaine Santos. Ela deixou essas questões em um comentário aqui em um dos vídeos do canal. E ela escreveu o seguinte: gostaria de saber como são recebidos no mundo espiritual os magarrefes, que trabalham nos matadouros matando centenas de animais por dia, e como será a reencarnação deles, e se existe algum livro que você possa dar algum relato para nós que te acompanhamos. Obrigado e boa tarde. Lembrando ainda que magarrefes significa indivíduo que abate e esfola as reses nos matadouros. São os trabalhadores dos matadouros. Ainda assim, magarrefe é sinônimo de açougueiro, carniceiro, desonesto, patife e velhaco. Palavra essa que eu confesso não conhecia, por isso que apresento aqui os sinônimos que o dicionário nos traz para essa palavra. Magarrefes. Sendo assim, a partir das dúvidas de Elaine, vamos refletir. Vamos iniciar, portanto, nossas reflexões de trás para frente. Do fim para o começo, ou seja, vamos abordar primeiro a última dúvida que Elaine nos apresenta em seu comentário, porque ela servirá de base para o entendimento das outras questões que ela traz aqui para nós. Por isso, é importante iniciarmos do fim para o começo. A questão, então, que ela nos apresenta por fim é: existe algum livro que você possa dar algum relato para nós que te acompanhamos a respeito desse tema? Tem algum livro que trata dos magarrefes, que trata da reencarnação desses que trabalharam em matadouros? Algum livro que traz a questão do matadouro também em si? Ou não existe nenhuma informação na literatura espiritual e espírita? Então eu fiquei pensando e me lembrei deste livro aqui, ó, Missionários da Luz. Livro ditado pelo espírito André Luiz e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. No capítulo 11, de título Intercessão, nós temos o tema matadouro sendo abordado por André Luiz. Então nós vamos começar por este livro. Esse livro, essas informações irão nos sustentar um entendimento mais amplo do tema, e aí a gente volta na questão da reencarnação e de como esses espíritos que trabalham e trabalharam em matadouros são ou foram recebidos no plano espiritual. Vejamos então. André Luiz, ele se encontra junto ao outro espírito de nome Alexandre, que é seu guia orientador nesse momento. André Luiz está numa missão de estudo. E junto a Alexandre ele vai aprender uma série de coisas. E em determinado momento, esses dois espíritos estão em busca de um terceiro espírito de nome Raul. E eles precisam encontrar Raul. Então eles vão procurar e vão encontrar esse espírito alojado em um matadouro. Para surpresa de André Luiz. E a partir daí nós temos as seguintes informações que ele nos apresenta. Vejamos. Em pouco tempo, distanciando-nos dos núcleos suburbanos, encontramos-nos nas vizinhanças de Grande Matadouro. Grande,
proporção enorme. Significa que ali muitos animais eram abatidos. Minha surpresa não tinha limites, diz André Luiz, porque observei a atitude de vigilância assumida pelo meu orientador, que penetrou firmemente a larga porta de entrada. Então Alexandre entra sem medo, mas assumindo a postura de vigilância dentro do matadouro. André Luiz, então, observa a atitude do orientador. Pelas vibrações ambientes, e aqui vamos gravar essas duas palavrinhas, ó, vibrações ambientes, que elas são muito importantes para um entendimento mais amplo. Pelas vibrações ambientes, reconheci que o lugar era dos mais desagradáveis que conhecera até então em minha nova fase de esforço espiritual. Seguindo Alexandre de muito perto, via numerosos grupos de entidades francamente inferiores que se alojavam aqui e ali. Para surpresa, então, de André Luiz, ele foi observando grupos de espíritos que estavam ali, dentro do matadouro. Grupos, como ele diz, francamente inferiores. Pergunto o seguinte, então. Qual é a intenção de um espírito permanecer dentro de um ambiente de um matadouro? Qual a intenção? O que esses espíritos desejavam? Alguma intenção há, logicamente. Algo os atraía. O quê? O que seria? Vejamos então. Diante do local em que se processava a matança dos bovinos, percebi um quadro estarrecedor, diz André Luiz. Grande número de desencarnados, grande número. Olha a proporção da situação. Em lastimáveis condições, atiravam-se aos borbotões de sangue vivo, como se procurassem beber o líquido em sede devoradora. Eis aqui a intenção dos espíritos que lá estavam provisoriamente habitando o ambiente do matadouro. O desejo deles era o sangue que saía da vítima do animal abatido. O sangue. Eles iam de encontro, eles se jogavam ao sangue que estava ali no piso, escorrendo, para sugar, beber, como se eles tivessem uma sede. É realmente um quadro estarrecedor, dantesco. Ou não é? Imagina você observando isso. Você entra num matadouro, você vê grupos, magotes de espíritos estropiados, farrapos humanos, dementados, atormentados, deformados em seus perispíritos, formas dantescas, e eles vão de encontro ao sangue que está ali saindo dos animais e bebem esse sangue como se a gente bebesse água. Como entender isso? E qual é o sentido? O que é isso? Um espírito buscar um sangue, um plasma ali ainda quente, úmido, que sai do animal? Como que eu posso entender isso? Nós, aqui no plano físico, nós temos o sangue correndo por dentro do nosso corpo.
E esse sangue leva o quê? Nutrientes, oxigênio, leva toda uma carga necessária para o meu organismo para que a vida se mantenha ativa e saudável dentro de mim. Então, a corrente sanguínea leva toda essa substância para cima e para baixo. Mas acima do que há dentro do sangue, o sangue em si é o quê? Energia. O sangue, o plasma do sangue, emite uma energia, um fluido vital. E é exatamente isso que esses espíritos buscavam. Essa energia, esse fluido que é emanado do sangue físico. Logicamente, do sangue fresco. Por isso que eles estavam lá aguardando o abate. Porque o sangue, depois que ele vai perdendo essa vitalidade, ele vai morrendo naturalmente e deixa de ter, para esses espíritos, qualquer interesse. Então aqui nós temos espíritos vampiros, que buscavam esse fluido, essa energia, a título de viciação. Eles se viciaram nisso. E qual é o lugar que poderia atender a esse vício, a essa viciação? O matador. Essa é uma realidade que ainda existe nos matadouros. Não há dúvida de que nesses ambientes vamos encontrar ainda hoje magotes de espíritos buscando esses, como ele diz, borbotões de sangue vivo. Não tenhamos dúvida disso. Por isso que é importante nós lembrarmos das duas palavrinhas: vibrações ambientes. Porque esses espíritos que lá estavam momentaneamente habitando o matadouro, eles estavam emitindo uma vibração no ambiente. E a vibração de um espírito desse nível evolutivo qual que é? Uma vibração doentia, enferma, tóxica, uma vibração inferior de um espírito ainda nessa qualidade espiritual. E essa vibração, quando ela é emanada, ela vai preenchendo todo o ambiente, ela vai tomando todo o ambiente. E ela se torna predominante ali. Por exemplo, se você chegar na sua casa e ligar o chuveiro, abrir, a água do chuveiro, e colocar ele na temperatura mais quente, o vapor da água que sai ali junto da água começa a preencher o box, depois todo o banheiro. E aí o banheiro fica todo embaçado com vapor d'água. É a mesma coisa. Todo ser vivo emite uma vibração, uma energia, uma sintonia. Todo. A depender do grau evolutivo, essa energia toma certas dimensões. E a partir daí também existe a emissão de sentimento, de emoção, etc. A partir dos graus evolutivos. Então todos nós estamos emitindo vibração agora. Nesse instante você emite vibração. Você emite uma frequência. Você está sintonizando com algo. Você é uma antena que capta. Então, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, as vibrações ambientes existem. Seja no ambiente doméstico, seja no ambiente da empresa, do comércio, das ruas, nos ambientes mais elevados, nos ambientes que não são elevados, em todo lugar
existe a vibração ambiente. Porque os espíritos habitam todo o universo. Então, quando eu acho que ali não há espírito, pode haver espírito. E a partir do momento em que ali se encontre um ser, independente do seu estado de matéria, ali haverá uma vibração, uma energia. E aquele ambiente estará impregnado pela vibração daqueles ou daquele que ali está emitindo essa vibração. Isso é muito importante entender, porque vai nos ajudar a responder às outras questões. E também nos ajuda a nos situarmos onde estamos. Por exemplo, entrei num hospital. Que tipo de vibração, tipo de energia que há ali naqueles ambientes hospitalares? Dor, medo, receio, angústia, raiva, entre outros. Então ali eu preciso ter muito cuidado para que eu não fique impregnado e de alguma maneira até hipnotizado pela vibração reinante ali. É o que a gente chama de egrégora. Todo ambiente tem uma egrégora que predomina no local. E aqui nós vamos entender como é que a egrégora do matadouro ela é composta, ela é formada. Pelo quê? Veremos já daqui a pouquinho. Continuando então a descrição de André Luiz. Alexandre percebera o assombro doloroso que se apossara de mim e esclareceu-me com serenidade. Porque o orientador, o guia, precisa ser sereno. E disse: está observando, André? Estes infelizes irmãos que nos não podem ver, pela deplorável situação de embrutecimento e inferioridade, estão sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais. São famintos que causam piedade. Está aqui a explicação análoga que eu acabei de trazer. Força do plasma, o fluido vital, a força vital, a energia que é emanada do plasma material. É impressionante pensar nisso. É por isso que o Espiritismo também é ciência, porque nos apresenta aqui algo que a ciência ainda não consegue captar. Que o sangue que corre aqui dentro das minhas veias, das minhas artérias, ele é muito mais do que a ciência entende que ele é. Ele é tudo que a ciência já descobriu, acrescentando-se uma força que vem do plasma sanguíneo. O fluido vital, que está impregnado em meu corpo. E o sangue também apresenta parte desse fluido vital. Impressionante. Espiritismo, então, também é ciência. É filosofia e é religião. Nos aproxima de Deus e nos apresenta aqui resposta para os nossos questionamentos. Quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, etc, etc, etc. Espíritos vampiros, embrutecidos, ignorantes, viciados vampiros, são inferiores. Inferiores na escala evolutiva, porém, cuidado agora. Porque a gente observa esse tipo de atitude por esses espíritos, esses frangalhos, né? Espíritos que estão estropiados, literalmente, mas não podemos nos esquecer que esses espíritos estiveram aqui reencarnados. Muitos deles foram pais, mães, irmãos, irmãs, filhos, filhas, tios, tias, avós, avós,
colegas de trabalho, noivos, noivas. Não são espíritos que vieram de outro planeta, que são espíritos sempre doentios e enfermos, não. Por algum motivo eles caíram dentro deles mesmos e assumiram essa postura de inferioridade, de embrutecimento, de ignorância e de vampirismo. Mas nós não estamos muito distantes deles. Não. Eu vou mostrar o quanto nós estamos mais próximos deles do que nós estamos mais distantes desses espíritos aqui, que André Luiz nos apresenta. São famintos que causam piedade. E André Luiz começa a refletir com ele mesmo sobre toda essa questão, porque ele nunca tinha nem visto, nem sequer imaginado que uma situação dessa poderia ocorrer. Olha só. E aquela egrégora, aquela energia que estava sendo emanada pelos espíritos ali enfermos, estava impregnando todo o ambiente, vibrações ambiente. Então parte da egrégora local do ambiente do matadouro tinha ali o DNA desses espíritos inferiores. Mas essa egrégora, ela é composta por mais 2 itens. 2 energias distintas. A outra energia, que compõe a egrégora do ambiente do matadouro, ela é emanada pelos que ali trabalham, pelos que estão reencarnados, pelos que ali exercem suas funções. Porque os trabalhadores do matadouro também emitem vibrações, sensações, emoções, sintonia, frequência. E ao emitir todo esse conjunto de vibração, essa egrégora vai se formando, combinando essas 2 situações, essas 2 vibrações, de quem está no plano físico e de quem está no plano espiritual. É uma composição. Mas aí, nesse ambiente particular, tem uma questão peculiar, que é uma terceira força que compõe essa egrégora, que é a vibração, que é a energia, que é o sentimento emanado do animal, que segue para a morte, segue para o abate. O animal também emite vibração, sentimento. Por exemplo, o medo, a raiva, a fúria, o instinto. Ele emite isso. E essa emissão vai se juntar à emissão do desencarnado e do reencarnado. Essas 3 forças compõem a egrégora do ambiente chamado matadouro. Pergunto então, que tipo de energia habita dentro de um matadouro? A mais difícil que a gente pode imaginar, ou entre as mais difíceis. Entre as mais difíceis. Porque ali há medo, há dor, há raiva, há desespero, há viciação, há uma série de coisas. É uma egrégora muito difícil, muito complexa. Portanto, quem de nós suportaria trabalhar ali? Você suportaria trabalhar dentro de um matadouro? Com todo esse cenário que agora a gente conhece? Porque eu tenho o assassinato do animal.
E eu tenho na contraparte espiritual esses espíritos embrutecidos, inferiores, vampiros, mentalmente perturbados. Esse é o cenário. Eu suportaria? Afirmo que não. Eu não suportaria trabalhar em um matador. Sendo assim, não é qualquer um que trabalha no matador. São poucos os que suportam e têm capacidade de ali exercer uma função. E isso nós precisamos levar em consideração. Porque isso é um mérito. Quem trabalha dentro de um matadouro tem mérito. Porque exerce uma função, trabalha em um cargo onde quase ninguém suportaria trabalhar. Mas alguém pode perguntar assim, como é mérito o cara trabalhar no matadouro onde animais são assassinados? É uma pergunta justa e cabe sim aqui na nossa reflexão. Por que seria mérito, então, trabalhar no matadouro onde poucos suportam? Porque ainda se faz necessário a existência de um matadouro. Porque, lamentavelmente, ainda se faz necessário o abate de animais para o consumo humano. Ainda, mas lamentavelmente. E não sou eu que estou aqui chancelando isso, não. É o plano espiritual elevado que nos diz isso. São nossos benfeitores, nossos guias, que nos afirmam isso. Na questão 723 do livro dos Espíritos, o nosso oráculo aqui de estudo, Allan Kardec perguntou o seguinte, dentro do capítulo Lei de Conservação. Existem leis que estão aqui, ó, acima da minha cabeça, né? Lei natural, lei de conservação, lei de destruição, lei de adoração, lei de reencarnação, algumas leis. Aqui ele trata da lei de conservação. Na questão 723, ele pergunta o seguinte: a alimentação animal entre os homens é contrária à lei natural? Nós nos alimentarmos da carne do boi, do suíno, da ave, é contrária à lei natural? Interrogação. Mas muitas pessoas não sabem nem o que é a lei natural, né? Então eu vou explicar o que é a lei natural. Está aqui no capítulo 1, que trata das leis morais, tá? Temos a seguinte questão. 614. O que se deve entender por lei natural? O que é a lei natural? Resposta. A lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem, pois ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. Olha que coisa simples, mas que a gente não segue. Lei natural é a lei de Deus. E essa lei nos diz o que deve e o que não deve ser feito. Quando eu me afasto da lei natural, eu mergulho na infelicidade. Quando eu me aproximo da lei natural, eu me aproximo de Deus, eu me aproximo da felicidade. Simples, simples, simples. Basta seguir. Então eu já sei agora que a lei natural é a lei de Deus.
Volto para a pergunta 723. A alimentação animal entre os homens é contrária à lei de Deus? À lei natural? Resposta: na vossa constituição física, a carne nutre a carne. Por isso, ainda necessitamos do alimento vindo do animal. Na vossa constituição, a carne nutre a carne. De outra maneira, o homem enfraquece. A lei de conservação dá ao homem um dever. Um dever. Lei de conservação. Um dever. De entreter suas forças e sua saúde. A nossa obrigação é cuidar das nossas forças e da nossa saúde. É obrigação. Mas por quê? Por que eu tenho que cuidar de ter força? E por que eu tenho que cuidar da minha saúde? Resposta: para cumprir a lei do trabalho. É outra lei que está acima de mim. Ele deve, pois, alimentar-se segundo exige sua organização. Nossa organização física material ainda solicita a energia oriunda da carne animal. Quanto mais eu vou me elevando, quanto mais eu vou me desprendendo da matéria, a minha organização física vai ficando mais sutil, eu vou tendo menos exigência da carne animal. Mas ainda agora, nesse estágio evolutivo da atual humanidade, a carne alimenta a carne. A carne mantém a carne. A carne mantém a força e a saúde. E eu sou obrigado a atender à lei de conservação. Assim como eu sou obrigado a atender à lei do trabalho. Pois se eu não atender a essas leis, eu estarei contrário a Deus. Notemos então como as coisas vão se encaixando. A minha organização atual solicita o alimento mais pesado. Esse alimento mais pesado mantém a minha organização física, a minha saúde, para que eu possa trabalhar. Lei do trabalho. Então eu estou em conformidade com a lei de conservação e a lei do trabalho. Conforme eu vou evoluindo espiritualmente, fisicamente, o mundo vai evoluindo, nós vamos nos desprendendo da necessidade da carne animal. Portanto, vai se diminuir no futuro o abate animal até chegar a não haver mais. Vai acontecer isso. A gente caminha para isso. Os matadouros serão histórias contadas nos livros de história. Mas hoje ainda há essa necessidade para alimentar a população. Por isso há necessidade de que alguém trabalhe no abate dos animais. E para se trabalhar nesses ambientes, se faz necessário suportar toda a egrégora ali que reina, que predomina no ambiente. Não é tão simples. Sendo assim, estes trabalhadores têm méritos, já que por vezes também muitos reencarnam e trabalham em certos ambientes como expiação. Porque esses ambientes também vão lapidando e revendo, refazendo os caminhos que eles fizeram errado. Então eles também estão, de alguma forma, ali sendo provados e passando por alguma expiação. Não é gratuito. Deus permite ainda o matadouro e permite que alguém trabalhe ali.
Mas lembremos que hoje em dia o abate animal ele já é bem diferente do que era no passado. Não é agradável, não é bonito, não é algo que nós vamos nos orgulhar. Não, claro que não. É matança, é assassinato, sem dúvida. Mas tem um objetivo ainda mais nobre, que é manter o homem no processo evolutivo. E Deus não abandona ninguém, os animais não ficam abandonados e o sacrifício deles é bem visto pelo plano espiritual. Eles são acolhidos, eles são protegidos, eles são encaminhados para novas reencarnações, para que eles possam evoluir também. Agora, o que não se deve admitir é a crueldade. Aí não. Então, se eu tenho um trabalhador lá que ele é cruel, ele vai responder por isso. Na mesma proporção, se eu tenho um trabalhador que ele tem compaixão pelos animais, ele também terá mérito perante isso. Por que eu digo isso? Porque na questão 747, que não tem nada a ver com o tema, mas ela nos apresenta uma resposta que serve para tudo. Serve também para essa questão. A resposta, eu não vou nem ler a pergunta, tá? Mas a resposta diz assim: Deus é justo e julga a intenção mais que o fato. Isso serve para tudo. Deus julga mais a intenção do que o fato. Então a intenção de quem trabalha no matadouro é ser um assassino? Ou a intenção é trabalhar para ter uma renda, para sobreviver, para que sua renda possa movimentar o mercado, para que ele possa dar à sua família o recurso financeiro para comprar um remédio, para comprar um alimento, para pagar um estudo? Qual é a intenção de quem trabalha no matadouro? Porque eu posso ter a seguinte situação, veja só. Eu tenho um trabalhador que atua no matadouro, que ele tem compaixão, que ele, se pudesse ali não estava, mas está pela situação financeira, necessidade de trabalhar, tudo levou ele a esse trabalho, enfim. Então ele está ali cumprindo sua função, mas dignamente. Dignamente. Sem crueldade. E do outro lado, eu tenho um médico que não trabalha na indústria da morte, que é o matadouro, que é o abate. Trabalha no hospital, no lugar onde se salva vidas, onde se busca a cura, não é isso? Onde se procura a saúde. Mas eu tenho médicos que estupram pacientes. Nós temos enfermeiros que praticam eutanásia. E trabalham onde deveria ter o quê? O restabelecimento, a saúde, a convalescença. Então a gente não pode colocar nenhuma régua para nada, tudo é relativo. E cada um responderá pela sua caminhada. Porque nós respondemos pela intenção que há dentro de nós. Porque um médico que se gradua médico e se torna um ginecologista, depois vai estuprar suas pacientes, qual é a intenção dele? A intenção é de praticar o mal. E por outro lado, qual é a intenção de quem trabalha no matadouro? Talvez só sobreviver. Sendo assim, um trabalhador do matadouro, ao desencarnar, responderá não pelas mortes que ele causou, porque as mortes se fazem necessárias, porque aqui o plano espiritual nos explica. A carne ainda alimenta a carne. Nossa organização ainda precisa da carne. Então ele não responderá por aquilo.
E se no plano espiritual as lembranças das mortes começarem a perturbar ele, e essas lembranças não forem úteis e não servirem de nada, o plano espiritual elevado retira essas lembranças dele, extrai dele essas lembranças e ele não vai lembrar de nada, porque ele não merece lembrar. Por outro lado, aquele médico que estuprou suas pacientes vai lembrar sim do que ele cometeu, porque a consciência vai julgar ele. E o plano espiritual não vai retirar nenhuma lembrança dele, ele vai lembrar sim. E essa lembrança vai levar ele à depressão, à angústia, ao medo, ao desespero e a tudo mais, porque ele assim buscou. Então existem pesos, medidas para cada situação. Deus julga mais a intenção do que o fato. E ainda assim, na questão 724, Kardec pergunta: a abstenção de alimento animal ou outro como expiação é meritória? Quer dizer, se eu agora resolver que eu não vou mais me alimentar de carne animal, vou me alimentar de cereais, frutas, legumes, mas carne animal não. Isso é meritório? Isso vale a pena? O que eu ganho com isso? É a pergunta que ele faz. Resposta: sim, é meritório. Se priva pelos outros. Se eu me privo para que os outros possam ter uma boa alimentação, é meritório. Mas Deus não pode ver uma mortificação quando não há nela privação séria e útil. Privação séria e útil. Ou seja, se eu resolver parar de comer carne, eu preciso manter minhas forças e minha saúde. Porque eu preciso atuar e eu preciso praticar a lei de conservação e de trabalho. Porque se eu paro de comer carne, fico fraco, fico adoentado, não trabalho, minha saúde começa a ficar debilitada e eu desencarno, é suicídio. Porque eu tinha a possibilidade do alimento, abri mão por um desejo qualquer, mas parei de trabalhar, parei de cuidar da saúde, parei de cuidar da minha organização física, do meu bem-estar, simplesmente porque eu resolvi que eu não ia mais comer carne animal. Não é assim que funciona. Eu posso sim parar de me alimentar da carne dos animais, mas ainda assim eu preciso me manter. Preciso ter força para trabalhar. Preciso ter a saúde em dia. Não posso colocar em risco a minha organização física simplesmente porque eu tomei uma decisão. Porque se eu assim o fizer, estarei indo contra as leis de Deus. E Deus ainda permite a alimentação animal, porque a nossa Constituição exige essa energia. Então eu preciso trabalhar isso com cuidado. Vou abandonar a carne animal. Tudo bem, não tem problema. Mas cuide para que a saúde mantenha-se em dia e exista força de trabalho. Porque senão não é útil e não é sério essa questão de abandonar um tipo de alimentação. Posso diminuir o consumo de carne? Claro, bem-vindo. Substituindo por outro tipo? Ótimo. Para isso que nós temos aí os nutricionistas, os médicos, etc., para nos auxiliar. Mas o mais importante é, de novo, manter a saúde e a capacidade de trabalho à força. Por isso, continua a resposta,
dizemos que aqueles que se privam só na aparência são hipócritas. Aqueles que dizem, eu sou vegano, eu sou vegetariano, mas estão colocando em risco a saúde e as forças de trabalho são hipócritas. Hipócritas. Porque antes vem a força de trabalho e a saúde da nossa composição física. De novo, não há nenhum problema em não mais se alimentar da carne animal. Mas nós precisamos fazer isso com cuidado, cautela e fazendo uma transição saudável. Aí sim, aí de fato nós estaremos buscando a elevação, porque quando eu paro de me alimentar da carne animal e consigo me manter saudável e com força de trabalho, eu começo a me elevar também fisicamente. Por que isso? Porque quanto mais eu diminuo o consumo da carne animal, mais eu me preparo para o plano espiritual. Por isso é sim importante nós pensarmos nisso, pensarmos seriamente, nessa diminuição gradativa do consumo de carne animal, seja ela qual carne. Porque no plano espiritual não tem carne, não tem abate de animal. É por isso que os espíritos vão lá sugar a força do plasma, porque não existe sangue lá, energia sanguínea no plano espiritual. E eles necessitam daquela força vital para abastecer eles. E como eu disse anteriormente, nós não estamos muito distantes desses espíritos, porque se eu sou fascinado por churrasco, todo fim de semana ou toda semana na minha casa tem carne, minha alimentação então fica como se fosse uma monoalimentação, baseada na proteína animal. E aí ao desencarnar, como é que fica? Vou estar desesperado, porque não vai ter mais a carne para eu comer. Então vejamos neste livro aqui, Cartas e Crônicas, livro ditado pelo Espírito Irmão X e recebido pelo nosso saudoso Francisco Cândido Xavier. No capítulo 4, o título é Treino para a Morte. E eu já fiz um estudo deste capítulo aqui no canal. Treino para a Morte. Onde o Irmão X vai nos dar dicas de como nos prepararmos para o plano espiritual. Para que a gente treine. E de alguma forma cheguemos bem no plano espiritual. Então ele vai trazendo aqui vários itens para a gente ir mudando o quê? O que eu tenho que mudar agora aqui? O meu hábito, a minha rotina. Então muitos hábitos eu preciso abandonar, mudar, refazer o hábito, não é? Um deles, olha o que ele diz aqui para a gente. Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Atenção, hein? Ó. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. Cemitério na barriga. É um hábito que precisa ser mudado. Até porque quanto mais cedo a humanidade abandonar o consumo de carne, mais cedo nós encerramos os abates. E vai ser ótimo. Porque a gente não vai ter mais essa egrégora que ali está no matadouro. Porque eu falei de um matadouro, né? Juntemos todos os matadouros deste planeta. E assim juntamos também toda a egrégora de todos os matadouros, formando uma egrégora só, escura, tóxica, enferma e doentia. Imagina o tamanho disso, a dimensão disso.
E essa egrégora se espalha pelo planeta, formando assim uma camada cinzenta ao redor do planeta. E você sabe como as outras humanidades chamam o planeta Terra? Você sabe? Eles chamam de planeta das sombras. É assim que nós somos conhecidos lá fora. Planeta das sombras. Uma das egrégoras que contribui para essa sombra é a egrégora oriunda dos matadouros. Percebe como as mudanças vão fazendo a melhoria do planeta? Uma melhoria única minha começa a mudar todo o planeta. Ele continua. O lombo do porco, ou o bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito longe dos nossos antepassados, os tamoios e os ciapós, que se devoravam uns aos outros. Por isso que eu acabei de dizer há pouco. Nós não estamos muito distantes desses espíritos que lá sugavam o plasma, a força vital. Você quer ver por quê? Não estamos muito distantes? Olha o que Alexandre diz para André Luiz na sequência do estado estarrecido de André. Por que tamanha sensação de pavor, meu amigo? Saia de si mesmo, quebre a concha da interpretação pessoal, venha para o campo largo da justificação. Não visitamos, nós ambos, na esfera da crosta, os açougues mais diversos? Aí, ó. Você não vai no açougue comprar carne? Você está indo comprar resto mortal de um animal. Você está indo buscar alguma coisa, como esses espíritos buscavam ali o sangue para a força vital. A nossa distância é muito pequena, perdão, entre eles e nós. Lembro-me de que em meu antigo lar terrestre havia sempre grande contentamento familiar pela matança dos porcos. A carcaça de carne e gordura significava a abundância da cozinha e conforto do estômago. Não é isso que a gente vê? O churrasco, olha lá. Distante muito desses espíritos atrasados? Não. Com o mesmo direito, acercam-se os desencarnados tão inferiores quanto já o fomos, dos animais mortos cujo sangue fumegante lhes oferece vigorosos elementos vitais. Elementos vitais é o que eles buscam ali. Sem dúvida, o quadro é lastimável. Não nos compete, porém, lavrar as condenações. Cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. E se já passamos pelas estações inferiores, compreendendo como é difícil a melhoria no plano de elevação, devemos guardar a disposição legítima de auxiliar sempre, mobilizando as melhores possibilidades ao nosso alcance a serviço do próximo. Alexandre então coloca André Luiz na posição que ele deve estar. De irmão para auxiliar o outro irmão. E é assim que nós precisamos estar. Sem lavrar condenações, porque nós não temos autoridade para isso. Portanto, como serão recebidos no mundo espiritual os
e não pela função que exerceram, que ela é necessária. A função atribui a eles méritos. E esses méritos eles poderão potencializar ou não. Sendo assim, eu posso ter um ex-trabalhador de matadouro recebido numa cidade espiritual e posso ter o enfermeiro e o médico recebido em região umbralina. E por fim, como será a reencarnação deles? A reencarnação deles se dará exatamente como se deu a nossa, a partir das necessidades imperiais e particularizadas de cada um. Eles não sofrerão pelo trabalho que eles exerceram, desde que tenham exercido com compaixão, dignidade e dentro dos limites aceitáveis humanos. Se extrapolarem isso, responderão por isso. Se não extrapolarem, a reencarnação deles apresentará a eles as possibilidades de elevação, como para nós também. Acredito que, a partir das dúvidas de Elaine, nossas reflexões tenham buscado atender ao que ela colocou aqui no comentário. E torcendo para que, de alguma forma, tudo que conversamos aqui seja útil. Lembrando ainda que o assunto não se encerra aqui. Não temos a pretensão de encerrar o assunto, nem de sermos donos da verdade. Por isso que a gente recorre aos livros, à espiritualidade superior, que sabe muito mais do que eu. E se você tiver alguma dúvida, desejar enviar algum comentário, fique à vontade, tanto no e-mail aqui do canal, quanto nos comentários dos vídeos que estão disponíveis aqui no Ser Espiritual. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.